Estar com o cartão de vacinação é importante, principalmente se você vai viajar para o exterior. O Ministério da Saúde alerta: quem vai para a Europa e para as Américas deve estar imunizado contra sarampo, rubéola e cachumba. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os 93 postos da capital cearense estão abertos para vacinação. A orientação é clara. Todas as pessoas que pretendem visitar países da Europa e das Américas devem estar vacinados contra sarampo, rubéola e cachumba. Isso porque é grande a circulação de vírus em vários países. A recomendação é que a imunização seja feita pelo menos 15 dias antes da partida. Muita gente está indo um dia antes, até no mesmo dia da viagem, para tomar vacina. Então, você não fica protegido. A imunidade só começa a partir de 15 dias. E assim, crianças de 1 ano têm que tomar 2 doses, que é com 1 ano, e a revacinação aos 4 anos. Pessoas que têm até 19 anos, que nunca tomaram e que nunca tiveram a doença, tomam 2 doses da vacina. E acima dessa idade, os homens até 39 anos tomam 1 dose e as mulheres até 49 anos tomam 1 dose. Apenas pessoas que apresentarem contraindicações médicas e crianças menores de 6 meses de idade não precisam ser vacinadas. Já as outras pessoas com suspeita de ter contraído o vírus devem procurar o serviço de saúde imediatamente. A pessoa que pegou o vírus, que está com todos os sintomas, que são febre alta, tosse seca, coriza, conjuntivite e aquelas manchas avermelhadas que são exantema, procure um médico mais rápido possível para tomar as providências cabíveis. Neste posto, no bairro São João do Tauape, em média são oferecidas 50 vacinas de tríplice viral por dia. A procura aumentou depois da divulgação do Ministério da Saúde. A ideia é começar 2012 livre de doenças contagiosas. É alta estação, tem muitos turistas de fora, de outros países, né? De outros estados. Então a gente tem que se precaver. Claro que a saúde da gente é importante, né? De acordo com a FUNSEMI, neste início de ano, além da chegada das chuvas, os produtores devem estar atentos também ao tipo de solo de cada região. Isso pode ser fundamental para a época correta do plantio. Com relação ao clima, a previsão para o momento ainda é de altas temperaturas e poucos ventos no Ceará. A imagem do satélite mostra como está o clima no Ceará. O período da pré-estação tem recebido influência direta do fenômeno Laninha, que acontece no Oceano Pacífico. De acordo com a FUNSEMI, o resfriamento nas águas do oceano gera maior probabilidade de chuvas nas regiões litorâneas da Ibiapaba e Cariri, mas as primeiras precipitações de 2012 têm sido caracterizadas como irregulares. Nós temos tido a ocorrência de chuva em algumas áreas do Cariri, isoladas, com chuvas de intensidade variáveis, e aqui no litoral. A época do ano é conhecida como pré-estação, por estarmos saindo da primavera seguindo para o verão. A nova estação já deve estar em vigor antes mesmo do final de janeiro. Até lá, a sensação de desconforto é bem maior. Isso porque a umidade relativa do ar aumenta e a temperatura também cresce em aproximadamente 1 grau Celsius. Parece pouco, mas diante da falta de ventos faz toda a diferença. Segundo o meteorologista, os ventos antes chegavam a 18 km por hora. Agora, em janeiro, não passam de 10. Diante destes fatores que caracterizam o período de chuvas irregulares, o plantio pode ser arriscado. Mas, segundo José Maria Brabo, o tipo de solo é que vai definir a possibilidade de cultivo. Se você está num tipo de solo em que choveu determinada quantidade significativa e esse solo consegue reter mais umidade, ele vai perdurar essa umidade por um período mais prolongado. E se ele colocar uma semente, por exemplo, 10 dias sem chuva, essa semente pode perecer. Mas se ele tiver num solo em que essa umidade consiga resistir a 10 dias sem chuva, que ainda é factível de ocorrer nesse período do ano, ele não vai ter problema. Então ele está mais apto a tomar essa decisão, se realmente ele começa a fazer o plantio ou não. O semiárido pode ser ampliado no Ceará. A atual delimitação foi feita pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Inclui 150 municípios cearenses, equivalente a 85,5% do território do estado. Mas, de acordo com o estudo realizado pela FUNSEMI e pelo Banco do Nordeste, 31 cidades, incluindo Fortaleza, podem passar a fazer parte da região. Isso vai significar maiores repasses de recursos e ampliação de políticas públicas no estado. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, o estudo da FUNSEMI e do BNB adota critérios diferentes dos utilizados pelo Ministério da Integração.
Hoje são levados em conta precipitação pluviométrica inferior a 800 milímetros por ano, probabilidade de seca maior que 60% e evapotranspiração na cidade pelo menos 2 vezes maior do que o índice pluviométrico. Já os critérios considerados no estudo da FUNSEMI e do BNB envolvem a vegetação de cada local, o solo, o relevo e a hidrologia, o que promove uma avaliação mais precisa. Segundo a estimativa da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, caso haja aumento no número de cidades no semiárido cearense, devem ser ampliados projetos e políticas públicas voltadas para a população da região. Além disso, os municípios teriam maiores investimentos por parte de fonte como o FNE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Por outro lado, os novos critérios vão tirar 3 cidades da zona do semiárido: Mulungu, Pacoti e Guaramiranga. O estudo será encaminhado ao governador Cid Gomes para que ele analise e envie o material ao Ministério da Integração, solicitando à pasta que adote os critérios propostos pela FUNSEMI e pelo BNB. Na zona rural de Iguatu, no centro-sul cearense, moradores da comunidade de Sítio Cavaco sofrem com falta d'água. A vazão do poço profundo que abastece a localidade está reduzida. Os moradores reivindicam a construção de um novo reservatório. Torneiras sem água e muitas reclamações. A falta de água atinge dezenas de famílias que moram na zona rural de Iguatu. É comum encontrar os moradores com baldes à procura de água. Muitos foram embora por causa que não tem água. E muitas famílias estão saindo. Até os filhos da gente estão saindo. Ouviu? Porque nós aqui... Você está vendo o sofrimento. É um dia outro não, mesmo assim não tem quase água. Água salgada, né? Devido à escassez d'água, todos buscam armazenar a maior quantidade possível. Armazenar e tem dia que não dá. Tem dia que não tem nem água, nem para. Tem dia que a gente não lava porque não tem água, viu? O problema, segundo os moradores, é que não tem mais água suficiente no poço profundo para atender a demanda. Um erro de projeção na época em que foi construído pode ser a causa do problema. A gente tem esse poço profundo aqui, mas foi um poço que, quando foi feito, não foi colocado camisa. Aí o que aconteceu? Com o decorrer do tempo, foi se obstruindo, né? E hoje a vazão dele é muito pouca mesmo. Não dá para abastecer a comunidade, nem um que outro não, que é quando a gente coloca água para as casas. A caixa d'água tem capacidade total para 25 mil litros. Antes era possível abastecer mais de 50 residências diariamente. Agora, a água só chega em dias alternados e em menos de 1 hora acaba. Não tem nada prestando, porque a água é muito pouca. É um dia outro não e não tem água de jeito nenhum. Todo mundo, quando eu termino a água, talvez a gente chega na minha casa perguntando, não tem água, que jeito é de fazer? Eu falo para ele, não tem jeito de fazer, nem escuto mais. O que seria viável aqui, eu sempre tenho dito nas reuniões, conversando com as pessoas, seria um poço profundo. A escavação de um poço profundo. E aí não, ia ter água em quantidade, pelo menos em quantidade ia ter, né? Água para abastecer a comunidade. E quem sabe se a gente não poderia encontrar, dar sorte aí e chegar em um local que não fosse uma água salobra, né? Fosse uma água de menor teor de sal, né? Nossa produção tentou entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura de Iguatu, mas foi informada que os funcionários estão em recesso. Agora nós voltamos a falar da greve dos policiais militares e de integrantes do Corpo de Bombeiros. Vamos ao vivo à Praça do Ferreira, no centro da cidade, onde está a repórter Ingrid Freitas. Ingrid, como é que está a situação aí neste momento? Olá, muito boa tarde, Márcia Terra, a todos que estão acompanhando o Nordeste Notícias nessa terça-feira. Agora a situação no centro de Fortaleza está bem mais tranquila. Agora nós já podemos acompanhar a presença de algumas viaturas da Polícia do Exército, além de outras tropas rondando aqui pelo centro de Fortaleza, nas proximidades da Praça do Ferreira. Mas na manhã de hoje e agora também o que a gente pode observar é a retomada do trabalho de todos os lojistas. Aos poucos as lojas vão sendo abertas e o trabalho vai voltando como que era antes, mas a sensação de medo ainda predomina em algumas pessoas que têm que trabalhar e têm que passar pelo centro ainda na tarde desta terça-feira, mas de manhã a situação foi bem diferente. De manhã, logo por volta das 9 horas da manhã, nossa equipe de reportagem foi acionada até a rua Liberato Barroso, com esquina da Avenida Imperador, também no centro de Fortaleza, porque lá as lojas de confecções, pequenas e médias lojas, estavam sendo
sendo fechadas por causa da ameaça constante de possíveis arrastões. Além destas lojas, parte dos boxes do Beco da Poeira também foram fechados como uma medida preventiva para evitar que esses criminosos invadissem os estabelecimentos. Mas, além deste local, também aqui no centro de Fortaleza, na rua Barão do Rio Branco, houve realmente o arrastão. Nossa equipe de reportagem foi até lá para acompanhar toda a movimentação das pessoas. Vimos momentos de desespero, de preocupação das pessoas que tiveram que vir até o centro de Fortaleza na manhã de hoje. Vimos crianças, adultos, pessoas e idosos também correndo, tentando se refugiar dentro desses estabelecimentos que a maior parte já estava fechada. E também acompanhamos o trabalho das equipes do COTAN, também da Polícia do Exército, da Força Nacional, além de outras tropas, na busca por esses criminosos que participaram da ação na manhã desta terça-feira. Mas não foi só isso não, aqui também nas proximidades da Praça do Ferreira, ali bem ao lado do Mercado Central, nós também acompanhamos, registramos momentos de preocupação por parte das pessoas. Houve tumulto, houve também ameaça de arrastão lá naquelas proximidades. E olha só que ali os criminosos foram bem mais ousados, porque o arrastão aconteceu justamente nas proximidades ali da 10ª Região Militar, onde também acontece a coordenação da Operação Ceará. Mas além de Fortaleza, a gente estava conversando com outras pessoas, no município de Maracanaú também parte das lojas foram fechadas e a população também está temerosa por lá. Além daqui de Fortaleza, outros bairros como Montes, as lojas durante a manhã permaneceram fechadas e também houve um assalto a um grande supermercado no bairro Conjunto Ceará. Então é melhor ter bastante atenção porque a ameaça de tumultos continua. Márcia. Ok, Ingrid, muito obrigada pelas informações. Nós vamos continuar acompanhando toda essa situação ao longo da nossa programação. Mas antes, uma última notícia. O presidente do Sindicato das Concessionárias de Veículos de Fortaleza, Luiz Gonzaga, ele entrou em contato com a nossa redação e informou que se não houver acordo entre o governo e os militares, as concessionárias vão fechar as portas hoje à tarde. É que algumas delas, aqui em Fortaleza, na Avenida Heráclito Graça e na Avenida José Bastos, foram invadidas e os veículos foram depredados. Você continua acompanhando as informações sobre a greve dos militares e dos bombeiros ao longo da nossa programação. Nordeste Notícias fica por aqui. A todos uma ótima tarde e até amanhã.